Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco aí espalhado aí pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Desde já agradeço aos novos inscritos, vão chegando aí no canal, deixe o seu like ou o seu dislike, comentem, façam críticas para a gente poder aprimorar o nosso canal. Com relação aos inscritos antigos, agradeço aí pela força que vocês deram aí na live aí, onde a gente teve a oportunidade de se conhecer melhor e também conversar sobre assuntos aleatórios diversos aí acerca do nosso Vasco da Gama. Bom, para os inscritos novos que estão chegando aqui no canal, nosso canal ele foi fundado não apenas com o intuito de falar de futebol. Aqui a gente não traz notícias apenas sobre futebol, reforços. A preponderância aqui é defender os interesses do Clube de Regatas Vasco da Gama. Aqui a gente defende o Vasco contra os órgãos governamentais que queiram achincalhar o Vasco ou contra a mídia que trata o clube, na maioria das vezes, de forma desrespeitosa. Então, sempre que alguém vier falar mal do Vasco de forma injusta, a gente vai estar se levantando aqui para defender o nosso clube querido. E hoje eu quero dar uma resposta ao site UOL. O site UOL, ele tentou vincular, isso foi uma matéria que foi repostada pelo Net Vasco às 2h25 da manhã. A gente ficou impossibilitado de gravar esse vídeo antes, devido aos nossos afazeres aí do cotidiano aí, mas vim dar resposta aqui para o site UOL. O site UOL tentou vincular a imagem do Vasco a políticos corruptos, como Sérgio Cabral, como Eduardo Paes, como Marcelo Crivella. A matéria cita que o Vasco, ao longo da sua história, pede ajuda governamental. Vou começar falando aqui para o UOL. O Vasco, ele é um clube que tem 120 anos. Pela grandiosa história do Clube de Regatas Vasco da Gama, passou 44 presidentes. A gestão do senhor Roberto Dinamite e do Alexandre Campelo não representa a gloriosa história de 120 anos deste clube que tem a história mais bonita do mundo, que desde o seu início foi contra o racismo e a favor da integração social. Ao contrário do que vocês dizem, é o governo estadual e o federal que tem que fazer honrarias e homenagens ao Clube de Regatas Vasco da Gama, visto que em diversos momentos na história do Brasil, onde o nosso país passava por dificuldades parecidas às quais a gente vem passando, a gente abriu as portas de São Januário para eles poderem discursar. Não por eles, mas visando o trabalhador, o operário brasileiro. Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek fizeram discursos em São Januário. O governo precisou do Vasco.
Em 1940, vocês não sabem de história, UOL. Vocês não conhecem o Vasco porque vocês são, na grande maioria, flamenguistas. Em 1940, o presidente Getúlio Vargas anunciou nas tribunas de honra de São Januário sobre a novidade daquele ano, que seria a implantação do salário mínimo. Em 1941, no estádio de São Januário, é criado a Justiça do Trabalho. Em 1942, o Vasco, através do seu presidente Ciro Aranha, arrecada fundos para ajudar a FAB, a Força Aérea Brasileira. O Vasco financia um avião para ajudar o Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Vasco lutou contra o nazismo. Em 1943, também em São Januário, é divulgada a CLT, a consolidação das leis trabalhistas. Coloquem numa balança, veja quem deve a quem. Se é o Vasco ou se é o governo federal. A gente aqui está falando de 120 anos de história, porra. A gente não está falando de duas gestões. Quem inventou essa história de Sérgio Cabral e enfiou a goela abaixo do torcedor vascaíno foram vocês, que eram amigos do Sérgio Cabral pai, que fazia parte dessa imprensa filha da puta que fala mal do Vasco. Seus mentirosos. Numa época que o Vasco ganhava tudo, em 97, vocês financiaram campanha para que o MOVE entrasse dentro do Vasco. E muitos desses caras hoje ainda estão tentando fazer merda em São Januário. Hoje com outros nomes. Mas, por exemplo, essa família Sendas, que foi uma das cabeças para poder fundar o MOVE, que era apadrinhada também com esse Sérgio Cabral, hoje apoia esse Júlio Brandt. Eles tentam entrar no Vasco, mas o torcedor do Vasco, ele não conhece a história do clube, fica pedindo por esses nomes. O presidente UOL, que vocês falam que foi ladrão, que faleceu, ele jamais permitiu que verba pública entrasse dentro de São Januário. Outra, nunca aceitou aliança com determinados políticos, porque hoje a gente vê quem é ladrão. A gente vê esses caras presos. Tiveram os respectivos fins que mereciam. Outra coisa, quando vocês forem fazer matérias relacionadas ao Vasco, façam uso da história do Vasco. Se vocês não conhecem a história do Vasco, se comunique aqui com o canal aqui, que a gente ensina para vocês. Por que vocês não fazem matéria de Eduardo Cunha, que é flamenguista? Ladrão, safado.
Por que vocês não fazem matéria de Flamengo? Flamengo é o único clube no Rio de Janeiro que teve um presidente preso. Safado, pilantra, Edmundo dos Santos Silva. E a torcida do Vasco embarca na de vocês. Infelizmente. Então estou cobrando de vocês respeito. O Vasco é uma instituição que, mais até do que esses governos, geram empregos de forma direta e indireta. Além dos funcionários que o Vasco tem, que o Vasco emprega, em dias de jogos, informalmente várias pessoas se aproveitam do clube para vender a sua latinha de cerveja, para poder cuidar de um carro que fica no estacionamento. Então, muito cuidado, UOL, na hora que vocês forem falar do Clube de Regatas Vasco da Gama. A nossa história, desde 1898, os nossos antepassados, não existia nem futebol. A gente, para ter as nossas embarcações do remo, era com dinheiro, ó, do torcedor vascaíno, dos nossos sócios. A gente aqui, porra, a gente não ganha concessão de Maracanã, não. Igual esses caras ganharam, não. A gente não toca fogo para queimar criança no nosso estádio e no outro dia um CT é liberado para funcionar. Então, cuidado com essas matérias que vocês fazem. Vocês não têm imparcialidade. O jornalismo de vocês não é investigativo. Se eu sou presidente do clube, vocês, além de não entrar em São Januário, eu meto um processo no rabo de vocês. Tá? Essa pouca vergonha, vocês que financiaram, vocês e parte da torcida do Vasco vendida, que o Vasco em 97, 98, quando esse move aí começou, o Vasco ganhando tudo, Campeonato Brasileiro, Libertadores, mandando o presidente falecido e tomar no cu. Torcida que se vendeu, que em 2009 comemorou mais a subida do Vasco da Série B para A do que o título da Libertadores. Torcedor do Vasco, mandar um recado para vocês. Olha quem vocês colocam para poder dirigir o clube. Porque vem essas matérias para poder tentar achincalhar o Vasco. O que essa administração do Vasco vai falar e vai fazer? O que esse Campelo vai fazer? Nada. Não vai falar nada. Porque aceitou esse CT, esse terreno da prefeitura. Não vai falar nada. Deve favor, então não fala nada. Agora, repito, não simboliza 120 anos de glória, de serviços prestados ao povo brasileiro. Não é só o carioca não, ao povo brasileiro. Então foi dada a nossa resposta aqui, a gente vai fazer outro vídeo depois. Agradeço a todos aí pela atenção e presta atenção, ó. Presta atenção, já é o terceiro vídeo que eu gravo aqui para vocês, devido a esse jornalismo maldoso que vocês fazem contra o nosso clube. O presidente é frouxo
Mas aqui tem homens que dá cara a tapa e vem defender o interesse do Clube de Regatas Vasco da Gama, porra. Então é isso, meus amigos. Depois a gente vai fazer um vídeo aí para poder gravar aí mais assuntos com relação ao Vasco. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Desculpa o alto tom, mas era necessário dar uma resposta para esses caras aí. Valeu!